Olá, pessoal! Nós vamos agora resolver os exercícios relativos à sucessão legítima quando houver a concorrência de cônjuge ou companheiro com ascendentes do falecido. Bom, no exercício número 1, Maurício faleceu neste ano, vítima de um acidente automobilístico, deixando sua família desconsolada. Sua esposa Isabela, com quem era casado pelo regime da Comunhão Universal de Bens desde 2010, seu pai Pedro, sua mãe Helena, seus avós paternos Daniel e Cecília, seus avós maternos Bruno e Susana, além de sua bisavó paterna, Isadora, mãe de Daniel, e seu bisavô materno Augusto, pai de Susana. Considerando esse caso, determine como ficará a partilha do patrimônio deixado pelo decujus, levando-se em conta que ele deixou uma casa adquirida onerosamente em 2008, um apartamento em 2013, com recursos exclusivos de seu trabalho, uma fazenda recebida por herança em 2015 e um lote por doação em 2017. Ao passo que Joana recebeu um sítio por herança em 2016. Justifique sua resposta. Pessoal, primeiro passo nós já fizemos, estabelecer os parentescos, identificar os bens, o segundo passo, o ano que eles foram recebidos e a que título. E aí nós precisamos agora estabelecer o terceiro passo, que é a retirada da meação de Isabela. Considerando que eles eram casados pelo regime da Comunhão Universal de Bens, nos termos do artigo 1667 e seguintes do Código Civil, todos os bens são comuns ao casal, todos esses bens. Então, desses bens todos, Isabela é meeira de 50%, ao passo que a herança de Maurício é composta dos outros 50% desses bens. Seguindo a ordem de vocação hereditária do artigo 1829, no inciso 1º, corresponde que a herança será destinada aos descendentes. Maurício não deixou descendentes. Então, nós passamos para o inciso 2º do Código Civil do artigo 1829, que estabelece que a herança caberá aos ascendentes, que são essas pessoas todas aqui de Maurício, em concorrência com o seu cônjuge, e aí nós vamos entender também companheiro, por força da decisão do STF, que equiparou esses direitos sucessórios. Neste caso, pessoal, ao contrário do que acontece com os descendentes, haverá essa concorrência independentemente do regime de bens. Não que o regime de bens não seja importante, ele continua sendo, mas para quê? Para a retirada da meação, sobre a qual não incide TCD. Mas, em relação à sucessão, nós temos então que mesmo naqueles bens que a Isabela já foi meeira, ela será também herdeira. Em concorrência com quem? Em concorrência com os ascendentes. Na classe dos ascendentes, pessoal, a regra é que o grau mais próximo exclui o grau mais remoto. Artigo 1836, parágrafo 1º do Código Civil. Não há, portanto, direito de representação. Então, como nós temos os ascendentes de primeiro grau, Pedro e Helena, nós temos aqui agora de amarelo, olha, quem são os herdeiros de Maurício? Lembrando que a herança são esses 50, Pedro, Helena e Isabela. O artigo 1837 vai estabelecer que, quando o cônjuge sobrevivente concorre com ascendentes, com 2 ascendentes de primeiro grau, a ele caberá 1/3 da herança, porque, obviamente, o outro 1/3 nós daremos para os outros 2 ascendentes. Então, como é que vai ficar, no final das contas, essa sucessão, pessoal? Todos os bens, olha, de todos os bens, 50% cabe a Isabela como meeira. Os outros 50% nós vamos dividir entre os herdeiros, que são Isabela, a cônjuge, Pedro e Helena, na proporção de 16,66% para cada um.
Então, notem que Isabela vai receber um total de 66,666, mas 50 como meeira e essa porcentagem de 16,66 como herdeira. E Pedro e Helena o restante. No número 2, nós temos o mesmo enunciado, mas com algumas diferenças. Maurício faleceu neste ano, vítima de um acidente automobilístico, deixando sua família desconsolada. Sua esposa Isabela, com quem era casado pelo regime da comunhão parcial de bens desde 2010. Seu pai Pedro, sua mãe Helena e o restante é a mesma situação retratada no exercício anterior. O que vai mudar agora, pessoal? O regime de bens. E aí, qual o reflexo disso? O reflexo disso vai ser na meação. A casa que foi adquirida antes é um bem particular de Maurício, portanto, não entra na meação. O apartamento que foi adquirido na constância a título oneroso é um bem comum. A fazenda que ele recebeu na constância, mas por herança, é um bem particular. Da mesma forma o lote e da mesma forma o sítio de Isabela. Esse sítio é particular dela. Como ela não faleceu, nós não vamos nem mexer neste sítio, tá? Então, a Isabela, ela tem 50% do apartamento e apenas isso. Só que ela vai ser herdeira dos demais bens. Junto com quem? Junto com Pedro e Helena. Aí é o mesmo raciocínio anterior. Pedro e Helena, por serem de primeiro grau, excluem o grau mais remoto, artigo 1836, parágrafo 1º. E no caso do 1837, nós vamos dar 1/3 para Isabela, 1/3 para Helena e 1/3 para Pedro. Como é que vai ficar então? Em relação ao apartamento, nós temos 50% para Isabela na qualidade de meeira, 16,66 para Isabela, para os herdeiros, Isabela, Pedro e Helena, e os demais bens, que são a casa, a fazenda e o lote, então 100% desses bens, nós vamos dividir entre os 3 herdeiros, Isabela, Pedro e Helena, na proporção de 33,3 para cada. Então, notem, pessoal, voltando aqui, como eu disse no exercício anterior, que nós não vamos usar o mesmo raciocínio que usamos para a concorrência de descendentes. Vejam que a Isabela, mesmo em relação ao apartamento que ela já teve meação, ela vai ser herdeira junto com os ascendentes, ok? No número 3, nós vamos ter a mesmo casinho, mas com algumas diferenças. O Maurício vai falecer em 2020 e ele era casado pelo regime da separação total, que é o regime da separação convencional de bens. E aí ele deixou seu pai Pedro, sua mãe Helena, os avós, a bisavó, todo mundo, e os mesmos bens. Pessoal, qual que é a diferença aqui? Meação também. Separação convencional, Isabela não tem direito a nada como meeira, só que ela vai ser herdeira junto com os ascendentes. Então, nós vamos pegar, esse sítio também é da Isabela, continua sendo dela, mas em relação a todo o patrimônio de Maurício, Isabela não é meeira de nada por conta do regime da separação total, mas será herdeira de 1/3 desses bens. E os artigos são os mesmos dos exercícios anteriores. No número 4, nós temos uma diferençazinha aqui. Maurício vai falecer em 2020. Ele era casado pelo regime da separação obrigatória e deixou todo mundo vivo. A diferença vai ser também em relação à meação. O sítio, como a Isabela recebeu por herança, lembrem que o regime da separação nós aplicamos a súmula 377 do STF. Tem que ter a prova, de acordo com o STJ, do esforço comum. A casa que ele adquiriu antes é um bem particular, então não tem meação.
O apartamento pode ter um esforço comum. Então, ela vai ser meeira do apartamento desde que ela prove o esforço comum. Porque na fazenda e no lote, ela obviamente, já que ele recebeu de forma gratuita, ela não vai conseguir provar nada de esforço comum, assim como o sítio vai ser só dela. Então, o apartamento talvez ela seja meeira, mas de qualquer forma ela vai ser herdeira, junto com Pedro e Helena, de 1/3 de todos os bens. 1/3 do lote, 1/3 da fazenda, 1/3 da casa e 1/3 da integralidade ou da metade deste apartamento. No número 5, nós vamos ter o mesmo casinho, com alguma particularidade aqui, olha. Eles eram casados, o Maurício faleceu em 2020 e ele era casado pelo regime da comunhão parcial desde 2010. E aí ele deixou vivo sua mãe Helena, seus avós paternos Daniel e Cecília, então Pedro já havia falecido, seus avós maternos, sua bisavó, e deixou todos esses bens. Pessoal, o que mudou aqui agora? A questão da meação continua sendo a mesma. A casa é um bem particular de Maurício, o apartamento é um bem comum, esses dois são bem particulares do Maurício e esse é um bem particular de Isabela. Nós estamos falando de comunhão parcial. Então, Isabela, ela é meeira de metade do apartamento. Mas todos os outros bens, a casa, a outra metade do apartamento, a fazenda e o lote, Isabela vai ser herdeira junto com Helena. Esses ascendentes de Pedro não têm direito. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, segundo a regrinha do 1836, parágrafo 1º, o grau mais próximo exclui o grau mais remoto, Helena de primeiro, os outros são de segundo, de forma absoluta. Então, olha, na linha ascendente, não há direito de representação, tá? Essa é uma regrinha muito importante. O grau mais próximo vai excluir totalmente o grau mais remoto. Então, Isabela e Helena dividirão a herança entre si, metade para cada, tá? É o que diz, inclusive, o artigo 1837. Concorrendo com apenas um ascendente, ao cônjuge sobrevivente cabe metade da herança. No número 6, nós temos aqui, eles são casados no regime da separação consensual. Opa, peraí que eu coloquei no lugar errado. Regime da separação consensual de bens, desde 2010, e o Maurício faleceu em 2020. E aí ele deixou os avós paternos, os avós maternos, a bisavó e tudo mais. Então, o que mudou agora? O Pedro e a Helena faleceram. Então, pessoal, regime da separação convencional. Esses bens são, todos eles, bens particulares de Maurício. E esse é um bem particular de Isabela. Isabela, então, não tem meação. Ela não tem meação, mas ela vai ser herdeira. Herdeira com quem? Com Daniel, com Cecília, com Bruno e Suzana. Quando a gente fala em linha ascendente, nós temos que aplicar aquela regrinha da divisão por linha, tá? Que é a regra prevista no artigo 1836, parágrafo 2º. Isabela, pessoal, segundo o artigo 1837, recebe metade da herança. Então, o que vai para os ascendentes? A outra metade. Nós temos que dar metade para uma linha, metade para outra linha. Então, eu tenho 25% para a linha paterna, cujos herdeiros são Daniel e Cecília, e metade para a linha materna, cujos herdeiros são Bruno e Suzana. Então, eu vou dar o equivalente a 12,5 para cada um deles. Lembrando que eu não posso falar que é um casal, eu não sei se Daniel e Cecília são um casal e se Bruno e Suzana também são um casal. Tudo bem? Na número 7, o que a gente tem agora? Maurício e Isabela, eles eram casados pelo regime da comunhão universal. Pedro e Helena não têm, aí tem Cecília e os avós. Então, nós estamos tirando agora a novidade, é tirar Daniel da jogada. Em relação aos bens, os dois são donos de tudo, comunhão universal.
Então, Isabela é meeira de tudo. Então, a outra metade, que é de Maurício, vai ser dividida entre Isabela, que é a cônjuge, então ela recebe metade como meeira e vai receber ainda metade, 25% desses 50% na qualidade de herdeira. Vejam bem que ela fica com um total de 75%, ok? E aí, pessoal, o que vai subir? Vai subir os outros 25% dos bens. E aí, ó, artigo 1836, parágrafo 2º. Nós temos que dividir por linha. Então, eu vou dar 12,5 para essa linha, 12,5 para essa linha. Aqui, ó, eu não tenho direito de representação. O grau mais próximo, que é Cecília II, exclui o grau mais remoto, o terceiro. E eu só tenho uma representante na linha paterna, então eu dou os 12,5 para Cecília. Aqui eu tenho 2, eu vou dar metade para cada um. No 8º exercício, eu tenho os 2 casados, Maurício faleceu em 2020, regime da comunhão parcial, e ele deixou apenas os avós maternos, Bruno e Suzana, então eu não tenho Daniel e Cecília, a bisavó paterna Isadora, e o bisavô materno, o Augusto, pai de Suzana. Então a situação é a mesma, só que agora eu só tenho do lado de cá. O que acontece, pessoal? E o Pedro e a Helena também já morreram. O que acontece? Comunhão parcial, vamos lembrar, esse aqui é um bem particular de Isabela, o sítio. A casa é um bem particular de Maurício, assim como a fazenda e o lote. Isabela, então, é meeira do apartamento. Então, os bens deixados por Maurício são a casa, metade do apartamento, a fazenda e o lote. E quem são os herdeiros? Isabela, em concorrência com os ascendentes de grau mais próximo, que são Bruno e Suzana. Aí vocês poderiam perguntar, mas e a Isadora? E a linha? Não, pessoal, primeiro eu olho o grau. Só se eu tiver herdeiros de mesmo grau é que eu aplico aquela regrinha da linha, tá? É o que diz exatamente o artigo 1836, parágrafo 2º. Então, cuidado com isso, ok? Eu olho o primeiro grau. Aí, se eu tiver diversidade em linha, é que eu vou dividir a herança pela linha. Aqui eu só tenho Bruno e Suzana, então eu não tenho nem que dividir em linha. Se a Isabela recebe metade do patrimônio deixado por Maurício, a outra metade do patrimônio dele, aí eu estou considerando aqui o patrimônio total. O que é o patrimônio total dele? A casa inteira, metade do apartamento, a fazenda inteira e o lote inteiro. Eu vou dar o equivalente a 25 para a Suzana, 25 para o Bruno, porque os outros 50 são da Isabela como herdeira. Não esqueça que essa meação aqui é só do apartamento.